Página 90 do nosso livro. Vamos agora ao item 54, Irmãos Ruteritas. Quem era... É mais um dos nomes criados para poder identificar Anabatista. O ano que nós estamos estudando é 1529 da era cristã. Eu comento, os Irmãos Ruteritas é o nome dado a várias igrejas anabatistas que existiam em diversos países da Europa, mas principalmente na Áustria e Morávia. Lugares que não são identificados nos séculos anteriores como existindo grandes comunidades anabatistas. Recebeu esse nome devido a um pastor de destaque chamado Jacob Rutter. A igreja anabatista que Rutter servia existia na região da Áustria há longo tempo. Em 1529, teve início uma grande investida da Inquisição Católica na região do Tirol, na Áustria, onde estava a igreja de Rutter, que se escondeu por cerca de 4 anos, até a sua fuga em 1533 para a região da Morávia, que era o segundo refúgio de anabatistas na Europa e distava cerca de 600 quilômetros. Então, para vocês verem que realmente a quantidade de lugares seguros na Europa era reduzidíssimo. A grande proteção que eram os vales da Áustria, Suíça, Itália e França, aqueles vales agora eles estão sendo de alguma maneira, vamos dizer, mais descobertos, ok? Através dessas investidas de católicos e protestantes, e essa região foi uma igreja anabatista que foi descoberta. Eu comento ainda, a Enciclopédia Menonita diz sobre Rutter. Em contraste com os outros grupos anabatistas, os ruteritas tiveram a oportunidade única de desenvolver sua vida comunitária na Morávia, comparativamente pacífica, onde, devido a um ambiente predominantemente eslavo, viviam em relativo isolamento do resto do mundo. Assim, uma rica vida de grupo se desenvolveu com um forte senso de sua própria história. Notável também é sua extensa literatura manuscrita, devocional e histórica, que tornou possível que seus ensinamentos e sua história, particularmente dos primórdios, se tornasse mais conhecido do que aqueles de que qualquer outro grupo do movimento anabatista, exceto os holandeses. Então, esse grupo foi um dos grupos que mais se destacou nesse período, e são essas igrejas que vão gerar a Assembleia de Deus. Os ruteritas, eles são moravianos também, são nomes que são criados para a igreja, como se você está numa igreja aqui no Rio de Janeiro, aí pensa, você tem que fugir 600 quilômetros. 600 quilômetros, irmãos, é daqui, mais longe do que daqui a São Paulo. Daqui a São Paulo são 400 quilômetros. Então, 600 quilômetros é uma distância muito longa. Em quanto tempo você faz isso? Você, vamos dizer, tem que fugir para poder estar numa região segura. Aí vai para um outro local para você começar uma comunidade. Então, pense como era a vida dessas igrejas. Então, eles eram todos cristãos, ruteritas, moravianos, é a mesma igreja, valdense é a mesma igreja. E são essas igrejas que nós sabemos que elas também, nesse período, já estão enviam missionários para a Suécia. A história da Suécia diz que os missionários com característica da Assembleia de Deus lá, eles eram moravianos valdenses. É assim que, por exemplo, a enciclopédia sueca diz. Então são esses aqui que estão fazendo esse trabalho evangelístico, sendo caçado e ao mesmo tempo pregando o evangelho. Veja, você contar essa história, isso é algo glorioso. Mas, na verdade, a história que eles contam, se seu filho for para o 2º grau, para o ensino médio, ele vai contar que o cristianismo é esse que está matando. O cristianismo é esse que organizou as cruzadas. O cristianismo é esse que está jogando na fogueira, porque tanto católico quanto protestante faziam isso. Por que na história ninguém olha para essa igreja que está morrendo?
Bom, eu respondo para vocês. A história ela foi controlada por católicos e protestantes. A história foi controlada principalmente por católicos, isso é provado na história. E os protestantes, eles não eram tão radicais quanto os católicos, mas eles também faziam controle, né, dos textos dos anabatistas. Okay? Bom, ele prossegue, o comentário prossegue, eu coloquei aí embaixo, nota: na verdade, a teologia dessa região se destaca na história com a obra do anabatista e professor da Universidade de Praga, Pedro Helchitsky, que viveu de 1390 a 1460. Bom, eu coloquei um comentário aqui para mostrar que haviam anabatistas lá 100 anos antes e anabatistas de destaque. E mostrei para vocês que os reis dessa região, mostrei através de documentos, que eles não aceitavam queimar nenhum cidadão. Eles não aceitavam a Inquisição Católica. Ok? Então, por isso que Pedro Helchitsky foi um anabatista que se desenvolveu. E outro, como eu mostrei para vocês, na Inglaterra também, teve lá nos anos 1300, John Wycliffe. Ok? Bom, o artigo prossegue. Desenvolvimento inicial. A década de 1520 testemunhou uma intensa expansão do anabatismo pelos territórios do Habsburgo, Tirol, Áustria, Caríntia, etc. Veja, irmãos, isso aqui é uma enciclopédia. 1520, Lutero, na verdade, ele não tinha nem saído da Igreja Católica. Ele continuava católico. Em 1521 que ele vai ser excomungado, vai ser tirado da Igreja Católica. E a enciclopédia está contando que em 1520 haviam, porque nós sabemos que haviam muitas igrejas anabatistas. E o que está acontecendo? Em 1520 já tinha alguns casos, eu contei para vocês a história do padre William Heubling, que ele abandonou a batina em 1510. E que depois retornou em 1521 pregando contra o batismo de recém-nascido. Então, nesse período, esse debate já existia. Ok? Então, 1520, antes de Lutero sair da Igreja Católica, essa enciclopédia está dizendo que os anabatistas se desenvolveram em diversos territórios. Tá bom? E prossegue. No Tirol, em particular, Tirol é uma região da Áustria, tá bom, irmãos? No Tirol, em particular, o anabatismo foi de longe a tendência mais forte, e assim permaneceu até boa parte da segunda metade do século XVI. Apesar de um governo que combateu implacavelmente todos os, aí eles colocaram hereges, entre aspas. Tá bom? Por quê? Porque essa é uma enciclopédia menonita, da Inglaterra. A igreja menonita existe no mundo todo. Como ela é uma igreja muito antiga, ela pegou todos os documentos dela e botou na internet, é a enciclopédia menonita. Então, por isso, ela já coloca herege entre aspas. Por quê? Eles estão morrendo por causa do batismo de recém-nascido. Esses que estão agora, começando a desenvolver, eles só batizavam adultos. Ok? E, vamos dizer, os católicos tratavam como hereges. E por isso está matando eles. Mas em 1520 eles estão se desenvolvendo. Então, o governo combateu implacavelmente todos os hereges, onde quer que se pudessem ser descobertos. Hereges entre aspas. As perseguições foram extremamente sangrentas. Uma fonte, Kittmeyer, afirmou que antes de 1530, nada menos que 1000 pessoas haviam sido executadas e que fogueiras queimavam ao longo do Vale do Inn, que é um rio lá na Áustria. No entanto, o número de anabatistas só crescia. E essa perseguição vinha acontecendo há séculos. Agora, no período dos protestantes, nós temos uma maior documentação. Tá bom? E prossegue.
Logo se espalhou a notícia de que a Morávia, e em particular a propriedade senhorial de Nikolsburg, dos senhores Liechtenstein, país entre a Áustria e a Suíça, era um refúgio para todos os sectários. Ali, Rubemaier pôde escrever e imprimir livremente suas novas ideias sobre o batismo de adultos. De fato, um dos habitantes de Liechtenstein aceitou o batismo pela fé. Outros senhores feudais também demonstraram simpatia e tolerância. Ou seja, nesse período da reforma, muitas pessoas estão combatendo aquela violência, aquela coisa desumana, né? Aquela coisa desumana, porque não é humano. Isso aí são os membros mesmo da religião da Babilônia perseguindo a verdadeira igreja de Jesus. A verdadeira igreja de Jesus é essa que está morrendo. Mas a história assumiu acreditar no que a Igreja Católica escreveu, que ela era a verdadeira igreja de Jesus e que ela matava porque era necessário para purificar o reino de Deus. A humanidade acreditou nessa história. Eu digo que isso é inacreditável, né? Mas a humanidade acreditou e reproduz. O comentário prossegue. Naturalmente, a partir de então, um fluxo contínuo de anabatistas se dirigiu a esta terra prometida, vindos do Tirol, bem como de outras terras dos Habsburgos, mas também no sul da Alemanha, Baviera, Wittenberg, Hesse e até mesmo da Suíça. Você viu que ele voltou em 1520. E eu mostrei para vocês que haviam muitos anabatistas lá nos anos 1400, 1300. Bom, coloquei até um mapa aí para vocês poderem ver. Tem uma ilustração num site Ruterita da região que eles caminharam. Tá bom? Regiões que chegam a 600 quilômetros, irmãos, que eles tiveram que caminhar. Aí tem dois mapas aí para vocês poderem ver. Tem um até que está marcado, né, como a região que eles caminharam, tirado da enciclopédia Menonita. E o comentário abaixo do artigo prossegue. O primeiro líder foi Jacob Wiedemann, o Caolho. Os líderes posteriores foram Sigmund Schutzer, vários nomes estranhos, George Zauring e Gabriel Acherran. Para detalhes, ver Morávia, Nikolsburg e também, ele vai citando vários nomes da Áustria, né? Eu achei interessante colocar aqui como documento, para vocês verem que eles existiam em grande quantidade. O que está acontecendo com a Áustria? A Áustria é um daqueles países onde havia uns vales, onde os cristãos se escondiam e foram chamados de valdenses. Então tinham muitos cristãos escondidos ali. E o que está acontecendo com a Reforma Protestante? O tema batismo de recém-nascido cresceu porque muitos católicos que tinham se tornado protestantes abandonaram o batismo de recém-nascido e pediram o batismo de adultos para valdenses. Então esse tema cresceu. E os anabatistas que viviam escondidos lá estão sofrendo, né? O comentário prossegue. Os grupos, olha, de 1520, ele está falando, isso está acontecendo em 1529. Isso acontecia pela Europa há séculos, irmãos, né? Os grupos por volta de 1529 e 1533 não viam de forma alguma em harmonia fraterna disputas locais sobre liderança e forma de vida comunitária. Marcaram esses primeiros anos na Morávia. Por que forma de vida comunitária? A maioria dos cristãos viviam de plantar e colher. Era uma vida difícil, tinham que pagar impostos. E eu mostrei para vocês que nesse período existem revoltas acontecendo na Europa porque a população pobre estava pedindo, vamos dizer, impostos menores, porque ela tinha que pagar imposto para a Igreja Católica, tinha que pagar imposto para o Estado, ou se não era católico, tinha que pagar imposto para os protestantes, porque a população tinha que pagar o dízimo. A população era obrigada a pagar o dízimo.
Então, e acaba que paga imposto para rei, paga imposto para o Papa, paga imposto para protestante. Então, o povo estava protestando. O povo estava protestando. Então, esse período é um perigo que, de alguma maneira, a perseguição está aumentando. Porque esses que estão protestando, alguns deles, pelo menos, são acusados de serem anabatistas. Mas eu expliquei para vocês, eles eram anabatistas, seguidores de John Hus, que o próprio Lutero diz que ele adotou o batismo de adulto, mas ele não abandonou as doutrinas católicas. Então, os seguidores dele acreditavam na teoria da guerra justa, organizaram guerras contra os católicos, tá bom? Continuaram como pagãos. E esses revoltosos vão trazer uma má fama para os anabatistas verdadeiros, que não faziam guerra. O comentário prossegue. Jacob Rutter, um anabatista do Tirol que havia visitado as Irmandades Morávias em 1529, uma pessoa andar daqui a São Paulo para visitar, e mais, 600 quilômetros, mais longe que São Paulo. Estou falando São Paulo para você ter uma ideia. Você ter que andar daqui a São Paulo para poder, vamos dizer, visitar alguns irmãos, mas eles precisavam fazer isso, andar 600 quilômetros. Eles precisavam fazer isso porque eles sabiam que eles, às vezes, precisavam fugir a qualquer momento. E eles viviam isso há séculos. Então, nós estamos aqui descobrindo a vida deles, como pontos isolados. Eles viviam essa perseguição em cada culto deles. Se alguém fosse contar um testemunho, talvez trouxesse um testemunho, um peregrino andando, como missionário, como pregador, acabava que ele trazia esses testemunhos. Então isso era algo muito vivo para eles. A Igreja Católica, nas suas histórias, ela ocultou isso tudo. Se você for ter aula com um católico ou com um protestante sobre a história da igreja, ele nunca vai contar isso aqui para vocês. Tá bom? Pois bem, então ele havia visitado as Irmandades Morávias em 1529 e que se preocupava muito com essas condições. Primeiro enviou seu emissário, Jorge Zauring, mas eventualmente decidiu deixar o Tirol e tentar por si mesmo resolver essas disputas e rivalidades e estabelecer fundações mais evangélicas. O que estava acontecendo também? As igrejas, como você pode ver que às vezes acontecia na Assembleia de Deus, são todos cristãos, mas aí daqui a pouco alguns se desentendiam para lá, para cá, por causa de congregação, ou às vezes por outro motivo, de não gostar do pastor tal ter sido colocado, e às vezes as igrejas se dividiam, grupo de irmãos saíam, tá bom? Então ele está falando aqui que tinham disputas locais sobre a liderança. Bom, isso acontece, infelizmente, no meio do povo de Deus também. Eu achei importante deixar esse testemunho. Eu achei importante. São pessoas limitadas. E ele está indo lá para tentar, vamos dizer, encerrar com essas disputas. O comentário prossegue. Detalhes dessa história intricada não podem ser contados aqui. Mas logo se tornou óbvio que Rutter era de longe o líder mais forte de todos. Em 1533, os anabatistas evangélicos, eles chamam de não resistentes, da Morávia, se dividiram em 3 grupos. Aqueles que aceitam a liderança de Jacob Rutter e, de acordo com sua organização, completa comunidade de bens, ou seja, eles viviam em completa comunidade de bens. Não, nós temos que viver aqui todo mundo trocando tudo. Aqui ninguém faz comércio. Nós fazemos, trazemos e todo mundo se alimenta aqui. Eles queriam uma comunidade assim. Tá bom? Vamos dizer, é possível e é bom. Tá bom? Viver num local onde nós não vendemos, não compramos nada. Vocês sabiam que existem comunidades dessa que vivem no mundo até hoje, assim, nos Estados Unidos, tem alguns grupos chamados ruteritas que eles vivem assim até hoje. Eles não querem internet, eles não querem nada. Tem algumas reportagens sobre eles. Olha, existem algumas vantagens, viu?
existem algumas vantagens. Eles com certeza vão estar vivendo melhor. Tá bom? Então, esses luteritas, eles queriam viver assim, olha, nós temos aqui uma terra onde nós pagamos o imposto do rei, pagamos o imposto, né, necessário, e nós aqui plantamos e dividimos tudo entre nós. Tá bom? Ninguém vai vender um para o outro. Então, isso aconteceram muitas comunidades assim na história. Tanto que eu mostrei para vocês, vocês podem ir lá nas referências bibliográficas, um livro, o livro intitulado Comunalismo, que foi um livro historiador comunista que escreveu, ele falando dessas comunidades que elas viviam de trocar tudo. Eles não vendiam, eles tinham tudo em comum. E aí, como ele é um historiador comunista, ele quer dizer que eles eram comunistas. Só que eu digo que eles eram comunistas voluntários, ficava ali dividindo, né, trabalhando, dividindo quem queria. O comunismo que eles pregam é um comunismo que é imposição. Tá bom? Então passaram a se chamar irmãos luteritas, esses que gostavam de viver assim. Tá bom? É o primeiro grupo. E ele ainda comenta, Luther, ele próprio, um líder profético e carismático. Olha isso aqui, irmãos. O que significa um líder profético e carismático? Eu já falei para vocês, isso aqui na história significa alguém que tem o dom espiritual. Nesse período, não se usava o termo pentecostal. O termo pentecostal foi um termo que começou a ser usado agora no século XX, porque as pessoas vão dando nome, vão dando os nomes, classificando, tá bom? Esses nomes, como pentecostal, antes do século XX, como eles eram chamados? Eu tenho falado para vocês, aqueles que têm o carisma profético, que significa aqueles que acreditavam nos dons espirituais. Ou seja, ele era um pentecostal. É isso que está dizendo aqui. Quando fala carisma profético, está dizendo isso. Pois bem, então, ele próprio, um líder profético e carismático muito forte, deu a este grupo fundamentos tão definidos que ele pôde sobreviver e, apesar de muitos altos e baixos, preservar seus princípios básicos por mais de 4 séculos. Ou seja, o grupo vai permanecer. Letra B, o segundo grupo, né, de anabatistas lá na Morávia que estavam se desenvolvendo, era um país que dava liberdade, se desenvolveu, cresceu. Vamos lembrar, infelizmente é o ser humano, né? Pessoas, homens de Deus, que às vezes estão no poder e às vezes alguma coisa muda neles. Não é bom? Ok? Mas, por outro lado, eles vão dando nomes também, como eu falei, a questão dos nomes, às vezes de acordo com uma pessoa, né? O pastor Luther, os discípulos dele serão chamados de irmãos luteritas, ok? Pois bem, e prossegue. Não? Letra B, os filipitas, estamos agora na página 94, os filipitas, nomeados em homenagem a Philip Planner ou Blaumert, tá vendo? Dava o nome de alguma pessoa de destaque, ok? Um Rutenberger, este grupo deixou a Morávia já em 1535, durante os primeiros dias amargos da perseguição. O que acontece? A perseguição vai chegar na Morávia. Tá bom? A perseguição vai chegar na Morávia. O local onde era um país tolerante, tá bom? A perseguição vai chegar lá. Uma região onde os cristãos vão começar a fugir, irmãos, mais de 600 quilômetros, para a Holanda. Mas quando o calvinismo chegar lá, vai começar a perseguição lá também. Por isso nós veremos anabatistas fugindo para os Estados Unidos. Só que lá era a igreja protestante, então vai ter perseguição lá também, como as bruxas de Salém. Uma região onde os cristãos vão se desenvolver mais é a Suécia. Porque, como eu falei para vocês na aula passada, a Suécia,
a reforma protestante lá, ela foi diferente. O rei só simplesmente falou, aqui agora é todo mundo luterano, todo mundo protestante. E os grupos que não concordavam, né, eles não eram autorizados a funcionar na Suécia. Mas eles viviam escondidos e se identificavam na história, um dos nomes era leitores da Bíblia. Mas nós veremos que a perseguição a eles acontece com a igreja luterana. Mas a perseguição mais forte vai começar em cerca de 100 anos, a partir desse momento que nós estamos estudando, porque vai haver um grande crescimento lá na Suécia. Mas quem é que vai evangelizar a Suécia? São esses moravianos que estão fugindo. Esses moravianos que estão fugindo, nós vamos encontrar eles, alguns conseguindo refúgio em regiões da Alemanha. Por quê? Porque na Alemanha se desenvolve um tipo de protestantismo, né, um luteranismo, que ele vai ser chamado de pietismo. O pietismo, ele não aceitava perseguição. Ele era piedoso, por isso ele foi chamado de pietismo, tá bom? Continuou sendo luteranismo, mas era um luteranismo pietista. Okay? E aí nós vamos ver a história mesmo de pietista, que eles vão falar para os anabatistas, vocês estão fugindo da Morávia, não, vocês podem ficar aqui, plantar e praticar o culto de vocês à vontade. Nós veremos a história, vai ser uma referência, um monte de anabatistas sai da Morávia, vai para essa região da Alemanha, outros vão para a Holanda, porque a perseguição chega nessa região. Bom, o comentário prossegue. Eles retornaram pela Áustria para o sul da Alemanha. Em seu caminho, muitos foram presos em Passau, né? E ele fala ver Ausbund, que é um historiador, né? Enquanto outros decidiram ficar na Alta Áustria, onde ainda na década de 1530, Peter Hiedemann os visitou e conseguiu eventualmente uma fusão com os irmãos luterianos. Lembra que eu contei para vocês a história, né, desse Peter Hiedemann? Tá bom? Contei a história dele para vocês e ele acabou, vamos dizer, temos aqui um encontro com essa história, né? Tá bom? Bom, prosseguindo na leitura, este grupo enfatizou a igreja sofredora, em particular com ela Gelacheit. Ver também Hans Hanifer, que é outro, né, pastor anabatista. Bom, ele está falando aqui de grupos que eles enfatizavam o sofrimento que eles passavam pelas perseguições. Que são grupos de anabatistas que existiam há muito tempo. Eles não estão começando agora na reforma. Eles estão sendo descobertos. Estão sendo descobertos. Até porque alguns protestantes acabam indo para essas igrejas. E aí eles eram conhecidos, se tornou flagrante, né? E veja, ele vai dar outro nome para cristãos anabatistas. Tá bom? Olha, os gabrielitas, nomeados em homenagem a Gabriel Acherham. Eles também logo deixaram a Morávia e retornaram à Silésia. Você veja, a pessoa fugir, você sabe o que significa fugir daqui mais longe que São Paulo, 600 quilômetros? Para você poder continuar praticando a sua fé. Esse é um cristianismo, esse é um modelo de cristianismo. Tá bom? E prossegue, eles também logo deixaram a Morávia e retornaram à Silésia, terra natal de Acherham, mas logo se decepcionaram com seu líder, que tendia cada vez mais a um espiritualismo vago. Entre 1542 e 1545, a maioria desses gabrielitas retornou e também se uniu aos luteritas. A base doutrinária para isso está contida em um documento inserido, né, e dá o nome do documento, onde eles encontram essa relação dessas igrejas anabatistas. Né? Outros grupos de anabatistas evangélicos na Morávia, que não aceitavam a comunhão de bens, receberam o nome geral de irmãos suíços.
Por que eles não aceitavam essa comunhão de bens? Não aceitavam viver nesse grupo onde todos, vamos dizer, não podiam comprar e vender, eles tinham que trocar tudo entre eles. Alguns preferiam, né, vamos dizer, manter as suas posses, não tem nada de errado nisso, tá ok? Então eles acabaram sendo chamados de irmãos suíços, embora não fossem originários da Suíça. Um pequeno grupo de seguidores de Pilgram Marpeck também foi encontrado no sul da Morávia. Lembra que eu contei também para vocês a história, né, de Pilgram Marpeck, né, um homem que ele era católico, chegou a adotar o protestantismo de Lutero, mas em 1526 tinha se convertido à fé anabatista, ok? E acabou se tornando uma referência entre as igrejas anabatistas, ok? Nesse período que nós estamos estudando, Pilgram Marpeck ainda está vivo. Ele só vai morrer em 1556. Então, estamos estudando 1542, 1545. Não? Bom, e o comentário prossegue. No entanto, esses grupos desapareceram posteriormente, enquanto os irmãos luterianos conseguiram se manter apesar das dificuldades iniciais e das perseguições locais. Não, certamente o grupo não desapareceu, porque os cristãos tinham que ficar peregrinando de um lado para o outro e eles não tinham nomes. Então esse negócio de chamar eles de gabrielitas, é claro que eles nunca vamos falar, não, nós vamos abrir a congregação aqui hoje, gabrielitas, né? A gente pode ilustrar, eu faço ilustrações assim, mas eles, na verdade, eles não se identificavam por esse nome. Então, dizer que desapareceu, eles estão fugindo, né? E como eu disse para vocês, a Assembleia de Deus, ela é resultado dessas igrejas e dessa fuga de muitos moravianos aqui dessa região, porque a Suécia vai se tornar o que eu chamo aí de o quarto refúgio. Porque o primeiro refúgio dos anabatistas foi lá naqueles vales da Suíça, Áustria, Itália e França. O segundo era a Morávia. O terceiro a Holanda. E o quarto agora é a Suécia, porque lá na Suécia o rei só falou, olha, aqui é todo mundo luterano, e vamos, assim, não vai ter guerra, não vai ter nada. Então foi uma coisa pacífica, tá bom? Pode ter tido problemas lá, teve alguns problemas, mas foi pacífico. Não teve guerra como vai acontecer na Alemanha, até na França, na Suíça, ok? Na Suíça já está acontecendo nesse período, tá bom? Então, esses que estão fugindo da Morávia, eles vão para diversas regiões, e uma das regiões que eles vão estar é na Suécia. A história suécia diz que receberam grupos lá de moravianos e que esses grupos eles eram se identificavam como leitores da Bíblia. E também nós veremos que esses grupos eles eram pentecostais. Eles eram pentecostais. O comentário prossegue. Isso pode ter sido, em grande parte, a um número notável de líderes excepcionais. Aí ele dá um nome, olha, de diversos líderes em diversas regiões, né, pastores que se destacavam. Aí ele dá um primeiro nome, Ulrich Stadler, do Tirol, que é a região da Áustria, né? Hans Amon, da Baviera, Peter Hiedemann, da Silésia, contei a história dele para vocês, Peter Alpold, do Tirol também, que é na Áustria, Klaus Bright, de Hesse, sem mencionar a longa lista de outros irmãos, a maioria dos quais morreu como mártires ou sofreu longos anos de prisão. Há uma pausa aqui para falar para vocês, né, o que eu sempre digo. Se você for estudar com um historiador protestante, ele não vai contar essas histórias para vocês. Para ele, essas pessoas são problemáticas, essas pessoas rejeitavam o batismo de recém-nascidos, estavam errados, deveriam ser mortos mesmo. Não? E eles estão sendo mortos por católicos e protestantes. Muitos casos aqui em regiões de protestantes. Não?
Mas são histórias que você encontra nessa enciclopédia menonita, histórias bonitas, muitas vocês encontram naquele livro dos mártires, e são algumas histórias que nós temos, que nós sabemos que foram milhares, porque o avivamento que essas igrejas viviam, o culto deles durante essas perseguições, deveria ser cultos extremamente avivados. Você veja, acabamos de estudar, né, vamos dizer, estamos estudando o problema que surgiu entre os irmãos da Morávia. Não, é uma divisão, porque alguns queriam que na comunidade deles, todos que vivessem ali, vivessem de trocar, de ter tudo em comum, de assim ninguém ter uma terra, ter mais do que o outro. Né? Eles queriam colocar isso como uma exigência. Não, aqui só pode viver assim. Não? E outros não queriam viver assim. E assim infelizmente surgiu esse desentendimento. Tá bom? Mas todos eles morrendo como mártires. Essas histórias você pode ler, são histórias lindas, história que fala até da entrevista que eles faziam antes de matar a pessoa, porque essas entrevistas às vezes duravam, né, vamos dizer, meses. Anteriormente contei para vocês Peter Hedman, que ficou preso 6 meses de convertido, ficou preso meses, e nessas prisões a tortura era normal. Devido ficar sendo afogado, aquela tortura que eles faziam, que eu mostrei para vocês, prendiam o indivíduo todo e vinha com a marreta no pé dele. Você confessa que é herege, se a pessoa não confessasse, dava marretada, isso quebra os ossos do pé, essa pessoa não vai andar nunca mais. Por isso que teve pessoas, diante dessas torturas, que eles acabaram negando a fé. O livro dos mártires, que eu recomendo a vocês, se vocês lerem, tem pessoas na história que eles falaram que eles não colocaram no livro dos mártires porque ele, diante da tortura, ele acabou negando a fé. Né? Mas já pensou você sofrer tortura de ter o seu pé esmagado? Às vezes, quando eu estou dando aula, alguns alunos comentam: pastor, eu acho que Deus vai fazer até um milagre para reduzir a dor. Você sendo afogado, sendo esticado, a ponto de, às vezes, soltar, né, o tronco dos membros. Tá bom? Então, as pessoas sofriam longos anos de prisão e nessas prisões, torturas. Tá bom? A enciclopédia prossegue. Embora expulsos da Morávia, ou seja, expulsos entre aspas, ele coloca que, na verdade, eles estavam sendo perseguidos, né? Uma região que pelo que eu venho mostrando para vocês, pelo menos nos últimos 200 anos, existem documentos que essa era uma região tolerante. As outras regiões que eles viviam, lá na Áustria, eles viviam escondidos naqueles vales. Mas eles não eram tolerantes, porque eram católicos. Não eram católicos e eles lá aceitavam a Inquisição. A Morávia não aceitava a Inquisição. Então os cristãos se desenvolveram muito lá. Então agora eles estão sendo expulsos. Esses moravianos que estão sendo expulsos agora, esse é um momento importantíssimo, irmãos, nas missões do mundo. Porque conforme eles vão sendo expulsos, eles vão pregando por toda a Europa. Se vocês pesquisarem, é um tema que vocês, se fosse contar a história desses moravianos, irmãos, né, a quantidade de missionários que eles enviaram pelo mundo, pessoas que eles aceitaram se tornar escravos para poder pregar o evangelho, quando eles conseguiram liberdade. Né? Serão muitas histórias deles conseguindo liberdades em determinados países. Essa história de aceitar ser escravo para poder pregar para outro escravo vai ser na Inglaterra. Bom, então eles estão sendo, entre aspas, expulsos da Morávia, mais de uma vez por mandatos de Fernando, o imperador posterior. Eles, de alguma forma, conseguiram conquistar a simpatia dos senhores feudais, que rapidamente reconheceram seu valor como artesãos e cultivadores da terra. Né? E como eu mostrei para vocês, lembra que em 1519 eu mostrei para vocês uma carta
que um amigo de Erasmo de Roterdã escreveu para ele, descrevendo os anabatistas e as coisas que ele colocava lá, além das doutrinas, né, de não aceitar batismo de recém-nascido, dos pastores se casarem, ele dizer que eles existiam naquela região, aquela igreja era conhecida há mais de 100 anos. Ele contando isso em 1519, tá bom? E da característica deles. Eles não eram encontrados em tavernas, não eram encontrados em brigas, né? Eram pessoas, né, vamos dizer assim, consideradas exemplar, na regra, tá bom? Porque conviver com um cristão sério é bom. Ele não quer prejudicar ninguém, não quer se beneficiar do prejuízo do outro. Tá bom? Então, conviver com o cristão é bom. Então, eles ganharam, né, o respeito dos cultivadores de terra, porque todas as terras tinham um dono, irmãos. Ou era do rei, ou era da igreja católica. Não, toda essa região aqui é domínio do rei tal. Vocês estão vivendo, sim, nós viemos da região tal, vocês têm que pagar imposto para o rei. Sim, nós pagamos, então, quanto que é o imposto? Então, eles pagavam também os impostos, né? Ok? E diz, muitos desses senhores eram protestantes, ou pelo menos simpatizantes da reforma, e orgulhosos de sua quase independência do governo de Viena, e assim a Morávia permaneceu o único lugar estável neste século de intolerância e sofrimento. Ou seja, a Morávia era um local um pouco melhor, né? Em 1546, os irmãos, ele está dando um salto à frente, nós estamos a 1529, mas ele está contando sobre esses irmãos luteritas e o que vai acontecer com eles nas décadas seguintes, né? Então ele diz, em 1546, os irmãos também se mudaram para o leste, através da fronteira, para o adjacente Eslováquia, na época parte da Hungria, onde a influência dos Habsburgos ainda era mais fraca. Habsburgo, irmãos, é a família que domina o império, o império do Reino de Deus, o Sacro Império Romano Germânico, que ele era católico, e católico xiita. Então, diz que a influência deles era mais fraca, e onde muitos dos lordes pertenciam à fé reformada, ou seja, uma região que de alguma maneira vai sendo preservada. Vocês vejam que isso vai acontecendo nas décadas seguintes. Nós vamos voltar a 1529, 1530, mas esses luteritas que se destacam em 1529, aí mostrei para vocês, vinha desde 1520, né? E mostra essa igreja anabatista que existia há muito tempo. O comentário da enciclopédia prossegue. Jacob Rutter foi líder por apenas 2 anos, 1533 a 1535. Retornou ao Tirol, onde também caiu nas mãos de seus perseguidores. Em fevereiro de 1536, foi martirizado. Hans Amon tornou-se então o presidente ou bispo-chefe da Irmandade, de 1536 a 1542, sendo um líder forte e inspirador. Nesse período, iniciaram-se atividades missionárias organizadas pelos irmãos. Você veja, você nunca vai ver atividade missionária entre os protestantes. Eu vou contar a história aí de Calvino, que ele mandou, as pessoas falam missionário aqui para a Baía de Guanabara. Eles vieram espionar a Baía de Guanabara porque a França queria invadir a Baía de Guanabara, e vão invadir. Vocês conhecem a história da invasão da Guanabara? Eles chamam de missionários. Missionários são esses moravianos que vão realmente para pregar o evangelho. E como eu disse para vocês, a Assembleia de Deus, quando nós estudamos a origem da Assembleia de Deus, não é, claro, em igreja católica e protestante, igreja que batizava recém-nascido, não. É nessas igrejas morávias, da Morávia, porque a história diz, como essa enciclopédia está dizendo, que eles são expulsos, começam a perseguição na Morávia, eles saem pregando o evangelho aonde eles vão. Essa era a regra, irmãos, da igreja cristã. Nós vivemos na cidade hoje, as pessoas tudo acumulada, fechada em casa, é mais difícil.
Mas antigamente, por exemplo, meu pai, quando se tornou cristão em Petrópolis, veio para o Rio de Janeiro, o local onde ele foi morar, ali no Morro do Ouro Preto, se tornou uma igreja. Era isso que os cristãos faziam. Tá bom? Era assim que eles faziam missões. Onde ele chegava, a casa dele se tornava um local de culto a Deus. Tá bom? A casa de oração, ela nasceu assim também. A casa de oração ela tem a mesma origem nessas igrejas também, moravianas, valdenses. Ok? E por que eles eram chamados, são chamados até hoje de casa de oração? Porque não tinha autorização para chamar de igreja. Então eles chamavam de casa de oração. Depois que acabou a perseguição, aí continuou casa de oração, casa de oração, casa de oração. Não faz nem mais sentido mudar o nome. Então o nome que eles tiveram que dar para evitar a perseguição, acabou que eles, o nome permaneceu, tá bom? Então ele diz que nesse período iniciaram-se atividades missionárias organizadas pelos irmãos. Talvez as primeiras em toda a Europa. Bom, não era a primeira, porque, como eu mostrei para vocês, tinham os pregadores lollardos, que eram valdenses, né? Tá ok? Porém, o que vai acontecer agora vai ser algo realmente mais forte do que o período dos lollardos. Porque lá no período dos lollardos, os cristãos viviam tranquilamente na Morávia. Então aquelas igrejas cresceram, se desenvolveram. E com certeza era uma igreja muito avivada, porque, como eu estou dizendo para vocês, as pessoas que andavam peregrinando, os cristãos que andavam peregrinando pela Europa, eles passavam nessa região só contando história das mortes nos outros países. Então a igreja parecia que ela estava vivendo uma eterna tribulação. Não? Mas, na verdade, a igreja viveu. Desde que ela nasceu, ela foi perseguida primeiro pelos judeus, depois pelos romanos, depois pela igreja católica. Nesse período que nós estamos estudando, pelos católicos e protestantes. Depois, a perseguição dos católicos e protestantes termina nos anos 1790, 1800. Aí vem a perseguição dos comunistas no século XX e dos muçulmanos. Então a igreja ela não teve paz em nenhum período da sua existência. Alguns países, como a Morávia era, por exemplo, o Brasil é hoje, tá bom? Alguns países não têm perseguição. Mas no Brasil, algumas leis para restringir a fala cristã está acontecendo. Está acontecendo. Hoje, por lei, se você falar que o espiritismo é doutrina de demônios, isso você já pode sofrer um processo. Você já pode sofrer um processo. Então, essa já é uma ação contra os cristãos, para deter o que os cristãos estão falando. Controlar os cristãos. Bom, o comentário da enciclopédia prossegue. Missionários, Sandboten, foram enviados a muitos lugares, sabendo muito bem o destino que os aguardava. 80% deles morreram como mártires, e aqueles em agonia foram consolados por epístolas e visitas a irmãos. Por exemplo, o caso dos 140 irmãos Falkenstein, que foram enviados a Trieste para se tornarem escravos de Galé, de 1539 a 1540. Você veja, esses cristãos, eles foram encontrados, essa comunidade, aí o que fizeram? Aprisionaram eles e mandaram eles como escravos. Esses aqui não foram voluntários, não. Tem história de cristãos que pediram para se tornar escravos. Esses aqui não, eles foram aprisionados pelos protestantes. Os protestantes, eles, vamos dizer, estavam participando da colonização do mundo. Eles vão participando da colonização do mundo. Tanto que a França vai acabar invadindo aqui o Brasil, né, o Rio de Janeiro. Então eles estão brigando pelo mundo. A Inglaterra, ela está perto de se tornar protestante, e vai ser outra também, que vai estar levando o protestantismo em todas as colônias da África. A Holanda vai se tornar protestante, vai se tornar calvinista, ela vai
implantar o protestantismo lá na África. Eu vou falar uma coisa para vocês, vocês podem pesquisar que vocês vão ver que é verdade. Aquele sistema de supremacia racial, o apartheid lá na África do Sul, quem foi que implantou aquele sistema satânico lá? Foram os calvinistas. Os calvinistas, eles acreditavam, né, e na verdade acreditam até hoje, que o negro ele é predestinado ao inferno. Uma coisa absurda. E foi a igreja calvinista da Holanda que implantou esse sistema lá. Aquele grupo Ku Klux Klan, que é um grupo satanista que persegue, captura e mata negros, eles também são calvinistas. Foi fundado por um pastor calvinista e até hoje é liderada por um pastor calvinista. Isso eu falo para vocês, para alertar vocês. Eles estiveram no Brasil, quando a comitiva do Donald Trump esteve aqui no Brasil, eles vieram aqui no Brasil, né, na comitiva do Donald Trump. E o Donald Trump é ligado a eles. Quando eu falo para vocês, para nós vigiarmos muito, porque nós estamos num momento especial e assim, nós não podemos ser enganados em nada, porque a influência maligna nesse período está muito grande. O testemunho que eu ouço de todo cristão é que não existe igreja que ele conhece que não está passando dificuldades e crise. Tá bom? E isso é uma verdade. Nós estamos vivendo um momento realmente de uma pressão espiritual maligna muito grande. O maligno está conseguindo um espaço no mundo que isso está atingindo as igrejas. E nós, individualmente, vamos dizer, os membros acabam sendo atingidos. Tá bom? Acabam sendo atingidos. Porque você sente falta daquele culto, né, onde o Espírito de Deus está agindo livremente. Coisas ruins estão acontecendo com as igrejas. E, normalmente eu falo para vocês que é esse contato com os protestantes. Tá bom? Você colocar protestante para dar aula para os seus jovens obreiros, colocar padre para dar aula para os seus jovens obreiros, como a Assembleia de Deus fez, isso é pedir para apostatar da fé. Isso é inacreditável. Você não pode colocar um herege para dar aula para os seus jovens obreiros. Bom, o comentário prossegue. Bom, só frisando aqui, como ele diz que eles foram enviados por toda a Europa, aqui nesse período, com certeza, eles estavam também chegando à Suécia, porque a Suécia foi uma região mais tranquila, que lá o rei simplesmente, nesse período, ele está implantando o protestantismo lá, só que ele não quer guerra nenhuma lá. Tá bom? Então muitos deles estão fugindo para lá e nós sabemos que eles vão gerar 2 grupos lá na Suécia, que nós vamos estudar mais à frente, mas eu vou antecipar a vocês que é interessante. Um grupo era chamado Schalter, que significa povo barulhento, e outro grupo era chamado Hazare, que significa leitores da Bíblia. Eles tinham que se identificar, você veja, a outra se identificava como casa de oração, um grupo de moravianos que vai para a Suécia se identifica como leitores da Bíblia. Tá bom? E são esses grupos que vão gerar a igreja que a Assembleia de Deus, que gerou a Assembleia de Deus, de onde era Daniel Berg e Gunnar Wingre, né? Tá bom? Então esse momento aqui é super importante na história. Ele diz, um dos missionários mais influentes dessa época foi Peter Heidemann, que viajou mais de uma vez para a Alta Áustria e para Hesse. Enquanto estava preso em Hesse, ele redigiu aquele documento notável que daí em diante se tornou o livro mais simbólico da Irmandade, A Resenha de Nossa Religião. E tá ali o nome em alemão, né? De 1540, impresso em 1565 e novamente nos séculos 19 e 20. De 1542 a 1556, ele compartilhou a liderança da Irmandade com Leonard Lanzenthal, ou Seiter. Então veja que esse grupo ruterita, ele vai se destacar na história. Aí ele tem mais um mapa que está lá na enciclopédia. Eu fiz questão de colocar aí que na própria enciclopédia desenha onde que eles estão caminhando, né? Essa região aí eu calculei para vocês,
cerca de 600 quilômetros. É muita coisa. Bom, aí a enciclopédia ela tem mais um comentário que ela diz o período de ouro. Enquanto em outros lugares a perseguição se intensificou, o anabatismo havia desaparecido em meados do século XVI nos domínios dos Habsburgo. Habsburgo é o Sacro Império Romano Germânico, né? Ou seja, os cristãos peregrinaram para outro local ou só estavam fazendo culto em locais bem isolados, tá bom? E ele fala, exceto no Tirol, que é na Áustria. Declinou na Baviera e em outras terras alemãs, ou seja, declinou, diminuiu, tá bom? Os anabatistas. Na Morávia, ao contrário, experimentou uma espécie de florescimento. Isso foi particularmente verdadeiro durante o reinado do imperador Maximiliano II. Ele próprio bastante simpatizante do protestantismo e, portanto, avesso a quaisquer medidas severas. Os irmãos falam do período bom, olha, ele vai dar um salto na frente, né? Então essa igreja, em 1529, que nós vimos, existia em 1520, não, em 1529, ela passa por um período de perseguição, né, em 1533, 1534, mas depois acaba que o príncipe daquela região, ele se torna protestante. E se tornando protestante, ele então era mais tolerante, ok? E acaba não perseguindo os anabatistas. Ele vai dizer agora que os irmãos falam do período bom por volta de 1554 a 1565, né? E do período áureo de 1565 a 1590 ou 1595. Embora os jesuítas, vocês sabem que os jesuítas é aquele grupo católico que se identifica como gnóstico. Esse é o católico assumido. Vocês sabem que a ordem dos jesuítas, mais de um papa tentou exterminar com ela, dizendo que é uma ordem jesuíta, é uma ordem satanista dentro do catolicismo. Isso foram papas que falaram. Não? E os jesuítas estão sendo criados nesse período exatamente para aumentar a perseguição. Então, nos territórios católicos, a perseguição aumenta nesse período, né? A enciclopédia diz, embora os jesuítas tivessem sido admitidos nos territórios dos Habsburgos desde cerca de 1550 a 1560, eles não encontraram plena influência na Morávia até o final do século. Ou seja, esse período, né, que eles chamam ali de período bom, mais ou menos de 1550 até 1600, que é o último ano do século, né? Ok? Estamos no século XVI. Ela prossegue, é verdade que Nikolsburg havia mudado de mãos. Os Dietrichstein compraram-na em 1575, mas mesmo sendo mais simpatizantes da Contra-Reforma, que a Contra-Reforma era a ação católica, os irmãos ainda puderam persistir aqui de forma relativamente pacífica, até a chegada do cardeal Franz von Dietrichstein em 1599, o próprio chefe do Partido Católico. Ou seja, a Morávia tinha se tornado, então, nesse período, um excelente refúgio já por cerca de 50 anos, pelo menos 40 anos. Tá ok? Em 40 anos, aquela igreja, como eu digo para vocês, como era pregadora do Evangelho, a realidade que eles viviam do Evangelho, nós não temos como viver essa realidade, irmãos. Isso é humano, né? Se você viver sob risco constante de morte, a sua vigilância vai ser muito grande. A sua vigilância vai ser muito grande. Então, você sendo uma pessoa vigilante, dedicado, né, como eles faziam, que eram cultos em locais afastados, não? Cultos em locais afastados, às vezes na roça mesmo, na escuridão. Vamos nos reunir no sítio da pessoa tal, que, vamos dizer, uma pessoa que aceitou Jesus e está aceitando
culto lá na casa dela, foi batizado. Isso era muito comum. Até que eles iam crescendo, crescendo e eram descobertos. Bom, então a enciclopédia menonita, ela ainda coloca um outro mapa aí, que eu deixei aí para vocês também, mostrando os trajetos que eles faziam. E trajetos, alguns desses, como eu calculei para vocês, né, de 600 quilômetros. O comentário conclui: os irmãos luteritas, uma das muitas igrejas anabatistas, nos mostram como existiam em grande quantidade, tendo também muitos líderes, como visto nessa parte de um artigo da enciclopédia menonita. E vocês viram que ele era pentecostal. Tá bom? Tanto que ele era chamado de profeta. E que praticava o carisma profético. É os dons espirituais, é o mesmo que você chama de pentecostalismo hoje. Infelizmente, aquele período que ela teve de perseguição na década de 30, e a perseguição que ela vai começar a ter agora, em 1599, porque diz que quando esse cardeal chega lá, ele começa a instituir uma perseguição feroz, ou seja, colocar mais inquisidores. E em algumas regiões, eles entregavam totalmente às autoridades católicas. A autoridade católica dizia, tem que matar porque essas pessoas são problemáticas. Elas trazem problema para o reino de Deus. Se vocês não matarem ela, vocês vão perder a guerra. A Europa estava em guerra contra os turcos otomanos, né? Vocês vão perder a guerra. Então os príncipes matavam. Mas tinha um príncipe que não aceitavam matar. Então esse cardeal aí, se você resolver estudar a vida dele, você vai ver que esse homem era um matador tremendo, né?